Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós, estamos numa série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse, hoje capítulo 5, já fizemos o 1, 2, o 3, o 4 e agora vamos adentrar com a graça de Deus no capítulo 5. É interessante que o título aqui na Bíblia Sagrada é A Visão do Livro Selado com 7 Selos e a do Cordeiro. Então, é sobre essa temática que a gente vai tratar hoje, o Cordeiro e o livro, o único digno de governar a história. Apocalipse, capítulo 5, tá bom? Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você, sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, é infalível e é toda suficiente. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e de conduta, é ela que nos direciona, ilumina a nossa alma e abençoa o nosso coração. Então deixa Deus falar com você. Apocalipse 5, versículo 1, estou aqui com a Bíblia Sagrada, esse tesouro maravilhoso de Deus. Apocalipse 5, 1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma arca e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a força, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Coisa linda, né? Um lindo trecho profético, ao mesmo tempo uma visão celestial extraordinária que nós temos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, 14 versículos para abençoar o seu coração. É interessante que Apocalipse 4 nos mostrou o Deus, o Criador e o seu trono. Mas Apocalipse 5 nos apresenta o Cristo, o Redentor, diante do trono. É interessante que esses 2 capítulos formam a base de todo o livro de Apocalipse. Eles respondem a seguinte pergunta: quem está no controle? E a resposta é Deus Pai, o Criador, e Deus Filho, o Redentor. É interessante que o tema central de Apocalipse 5 é a dignidade de Cristo, como o único capaz de desatar os selos da história e executar o plano redentor de Deus. Primeira lição que aprendemos, primeiro princípio, é o dilema cósmico, o livro selado e o desafio proclamado. É interessante que vemos no versículo 1
o livro na mão direita de Deus. Um livro escrito por dentro e por fora, diz o texto, bem selado e com 7 selos. O que é esse livro? E é interessante que a resposta representa os decretos de Deus para a história. Seu plano de julgamento, seu plano de redenção e o estabelecimento final do seu reino sempre eterno. É a escritura de propriedade do Criador com relação ao universo. Ele é escrito por dentro e por fora, e aqui indica a plenitude e a completude. Nada pode ser acrescentado ou alterado. E os 7 selos, o que significa? São selos múltiplos que indicam segurança total e sigilo absoluto. Ou seja, o conteúdo só pode ser revelado por aquele que tem o direito legal de abri-lo. Logo em seguida, no versículo 2, vemos o desafio do anjo poderoso. Um anjo forte pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? E o anjo não pergunta quem é forte ou quem é digno. A questão não é a força, mas de mérito, de direito legal e moral. E nós sabemos que só Jesus tem essa moral e esse direito legal. É interessante que vem o versículos 3 a 4, a tragédia da busca infrutífera. Ninguém foi achado, diz o texto, né? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhuma criatura, por mais exaltada, sejam anjos, arcanjos, patriarcas, seres humanos, criaturas divinas, tem a qualificação necessária para isso. E aí vemos o pranto de João no versículo 4 ainda, quando a Bíblia diz que ele chorava muito. João chora porque se o livro não for aberto, o plano redentor de Deus fica paralisado. O mal não é julgado e o reino não se estabelece. É interessante que esse pranto de João representa a angústia de toda a humanidade. A história sem Cristo é um livro fechado, um drama sem resolução, um mistério sem solução. Mas aí vemos o segundo pontinho, a segunda lição que aprendemos do versículo 5 ao 7, a solução divina, o leão que é um cordeiro. Interessante que no versículo 5 ele começa falando da proclamação desse ancião, do ancião, na verdade. Quando o texto diz, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aqui vemos alguns títulos messiânicos, títulos da pessoa de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Aqui fala de majestade real, de poder e de vitória triunfal. Gênesis 49, de 9 a 10. É um título de um conquistador. Logo em seguida ele é mencionado como a raiz de Davi. E aqui fala de eternidade e soberania do Messias, Jesus de Nazaré. Ele não é apenas um descendente de Davi. Ele é a sua origem e é a sua plenitude. Isaías 11, versículos 1 e versículo 10. Aí vemos o versículo 6, a revelação surpreendente. João se vira para ver o leão e vê um cordeiro, como tendo sido morto, diz o texto. A sua aparência ainda carrega as marcas do sacrifício. Ele é o cordeiro pascal, eternamente vivo, mas que carrega a evidência da sua morte expiatória, redentora, por mim e por você. Então, o texto continua dizendo, de pé no meio do trono, ou seja, a sua ressurreição e vitória. Ele não está mais na cruz, ele está vivo, ele continua reinando sobre tudo e sobre todos. E aí o texto também menciona 7 chifres. Chifre simboliza poder na Bíblia. 7 chifres significa poder onipotente e plena autoridade que Jesus tem e Deus, a Trindade bendita, possui. Também menciona 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo, com as suas 7 manifestações diversas, simbolizam a onisciência e o pleno conhecimento e discernimento divino. É interessante que a glória de Cristo não está apenas na cruz, mas por causa da cruz ela existe. Ele, Jesus, é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão porque também é o cordeiro. E ele tem todo o direito de governar a história, porque foi conquistada essa história através do seu sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário, em nosso lugar. Aí no versículo 7 vemos uma ação decisiva, quando o texto diz, veio, pois, e tomou o livro da mão,
direita daquele que estava sentado no trono. E aqui nós vemos e percebemos que é o clímax desse drama celestial. A ação é solene, é decisiva. Cristo e somente Cristo tem o direito legal de tomar o livro e dar continuidade ao plano de Deus. Aí vemos a terceira lição, o terceiro pontinho que nós queremos ensinar para vocês. Do versículo 8 ao versículo 14, para fechar, a adoração explosiva, os 3 cânticos do céu. Primeiro cântico, a adoração dos seres viventes e dos anciãos. Dos versículos 8 a 10, né? Nós vemos o ato de adoração. Eles se prostram diante do Cordeiro com harpas, ou seja, aqui adoração, e taças de incenso, as orações dos santos, dos filhos de Deus. E toda a adoração da terra é apresentada diante de Cristo, diante de Jesus. Qual é o conteúdo desse cântico? Está no 9 ao 10, os versículos 9 ao 10, é um cântico novo, centrado na redenção de Jesus. Digno és, diz o texto, pois foste morto. Ou seja, a base da sua dignidade é o sacrifício da cruz do Calvário. E o texto continua dizendo, e com teu sangue comprastes para Deus. Ou seja, o preço da redenção foi pago com a vida do Cordeiro imolado, Jesus de Nazaré. E ao final ele diz, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, a redenção é universal em escopo e não limitada a um grupo étnico qualquer. Não, ela é universal, é para todos. E para o nosso Deus os constituíste, diz o texto, reino e sacerdote. O resultado da redenção é um povo que tem agora acesso direto ao trono de Deus. E com a missão de reinar com ele sobre toda a terra. O segundo cântico que nós vemos é a adoração dos milhares de anjos. Dos versículos 11 ao 12. Os anjos que não podem cantar sobre a redenção, pois não foram redimidos, juntam-se em uníssono, em um bom som e tom, em um louvor de 7 atributos ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber, e aí ele menciona os atributos, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É interessante que esta doxologia, esse louvor estupendo, extraordinário, é uma doxologia sétupla, ou seja, de 7 elementos, de 7 atributos divinos. E é o mais elevado tributo, né, louvor aqui, que as criaturas podem prestar ao Redentor Jesus de Nazaré. Toda a glória e a honra do universo pertencem ao Messias Hamashia, ao Messias prometido a Israel, Jesus, o Salvador. E aí vemos o terceiro cântico, para finalizar, do 13 ao 14, a adoração cósmica universal. O ápice da adoração é que toda a criação se junta. E todo aquele que está no céu, ou seja, os seres celestiais, e sobre a terra, a humanidade e as criaturas terrestres, e debaixo da terra, os que estão no Sheol, no Hades, e sobre o mar, toda a vida marinha. E o objeto dessa adoração é integrado, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Este é o mais claro testemunho da divindade de Cristo no Apocalipse. Ele recebe a mesma honra, a mesma adoração, o mesmo louvor que Deus Pai recebe. E a adoração é igual e conjunta. A cena termina com os amém dos seres viventes e a adoração prostrada dos anciãos. Mas para concluirmos tudo, como é que podemos aplicar? Fizemos a leitura, fizemos uma breve explicação e a aplicação para a nossa vida hoje. As lições do Cordeiro digno para a igreja hoje. Quais são as lições? Primeiro, gente, lembre-se que o centro da nossa fé é o Cordeiro morto, mas que ressuscitou. A nossa esperança não está em filosofias ou ideologias, mas na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que venceu através do seu sacrifício como cordeiro e ressuscitou triunfosamente, de forma triunfante, né, por amor a nós, e nos deu essa nova vida extraordinária. Segundo lugar, a história tem um propósito e um governante. O livro da história não está fechado. Cristo abriu e está no controle absoluto de tudo e de todos. Mesmo os julgamentos, que são os selos, as trombetas, os cálices, estão sob o domínio daquele que é digno. Estão sob o domínio de Jesus de Nazaré.
Terceiro lugar, a adoração verdadeira sempre é cristocêntrica, ou seja, tem Jesus no centro. A adoração que agrada a Deus não é centrada em nós, em seres humanos, mas no Cordeiro de Deus que triunfou e venceu. Ela celebra quem ele é, o leão, e o que ele fez, o cordeiro morto. O céu não canta sobre si mesmo, canta sobre Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador e Senhor. Quarto lugar, a nossa missão flui da sua redenção, ou seja, da redenção de Jesus. Fomos comprados por sangue para sermos um reino de sacerdotes. Isso significa que temos acesso a Deus e uma missão constante perante o mundo. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Será que você tem proclamado as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Então, o desafio final para cada um de nós é que diante das crises, das incertezas e do mal do mundo, pare de chorar como João no versículo 4. Volte os seus olhos para a cena do trono e veja o cordeiro que foi morto, mas que está de pé com o livro da história em suas mãos. E junte a sua voz a um coro cósmico. Digno é o cordeiro que venceu e que em breve, com a graça de Deus, voltará para nos buscar. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um abraço para Bel Lima, meu cunhado, Raquel Matesco, Alice Hirama, Cleonice, Adeliane José, a Ana Paula Rossi, o Dudu Cuba, Sara Miyashiro. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conosco. Que a graça e a paz de Deus venha sobre cada um de vocês. Não esqueça de dar o like, de apertar no joinha, apertar no sininho. Se você ainda não é nosso assinante aqui no canal PR Giovanni, assine o nosso canal, torne-se assinante e receba conteúdos exclusivos para abençoar a tua vida e o teu coração. No link aqui de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horários de culto, endereço da igreja, as informações gerais das nossas mídias sociais e as informações para contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. E desde já agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. Se você tiver qualquer pedido de oração, deixa aqui nos comentários abaixo. Descreva também nos comentários o que você achou desse vídeo, o que mais te chamou a atenção, o que Deus falou ao seu coração, qual é a cidade, o seu nome. E se você quiser entrar na nossa lista de transmissão, coloque o seu nome completo embaixo, o seu telefone do WhatsApp, do seu celular com o WhatsApp. Nós vamos te adicionar a um grupo que vai receber sempre e vai ser lembrado de todas as programações da igreja, além dos conteúdos que nós vamos produzindo, você vai receber também no seu WhatsApp, tá bom? O telefone está aqui embaixo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço. Terminar orando pela sua vida. Pai, nós encerramos esse momento profético, esse momento tremendo, colocando a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor os guarde, os preserve, os abençoe em todas as coisas, derrame graça e glória sobre cada um deles. Pai, manifesta o teu poder, que possamos, como os anciãos, como os seres celestiais, adorarmos ao Senhor, declararmos esses 7 atributos de Deus, fazemos a Deus essa adoração, louvor, exaltação, diariamente no nosso coração, possamos nos prostrar assim como os anciãos, possamos reconhecer que tudo que temos de bom nessa vida, ou fizemos, é fruto da tua graça, da tua misericórdia e da ação divina a partir dos nossos corações. Que o Senhor seja exaltado, glorificado através da nossa vida. Pai, levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo e envia sobre eles a tua presença abençoadora, a tua presença de milagres, a tua presença que traz a resposta, a bênção que eles necessitam. Pai, derrama a tua glória, a tua unção sobre cada um dos filhos teus. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Beijão, a graça e a paz do Senhor.